Há perguntas sobre o universo que ainda não têm resposta, e talvez nunca tenham. Por que as leis da física parecem ajustadas para permitir a vida? De onde vêm as partículas mais rápidas que já detectamos? E por que, em um cosmos tão vasto, ainda não ouvimos mais ninguém? Este audiolivro te acompanha durante 2 horas em uma viagem serena pelos enigmas mais profundos do espaço. Cada dado é uma pista, cada fenômeno um lembrete do pouco que entendemos. E do muito que ainda resta a descobrir. O universo é um lugar incrivelmente complexo, cheio de maravilhas e surpresas. Desde os buracos negros que devoram a luz, até as galáxias que giram em uma dança cósmica. Cada canto está repleto de segredos. Mas por que parece que os cientistas mal arranharam a superfície do que realmente há para descobrir? A resposta a essa pergunta nos leva a um dilema fundamental. A busca por respostas pode ser mais fascinante do que as respostas em si. É possível que cada resposta que encontramos abra a porta para novas perguntas ainda mais profundas. Consideremos por um momento o princípio antrópico. Uma ideia que nos faz questionar se as leis do universo estão desenhadas de tal maneira que permitam a existência de vida. É uma casualidade que nosso planeta, em meio a um espaço hostil, tenha prosperado? Ou há um propósito maior por trás de tudo? Essas perguntas nos convidam a refletir sobre a conexão entre o cosmos e nossa própria existência. À medida que aprofundamos nesses mistérios, encontramos fenômenos que desafiam nossa compreensão. As ondas gravitacionais, por exemplo, foram detectadas durante fusões de buracos negros, mas a presença contínua dessas ondas continua sendo um enigma. O que isso significa para nossa compreensão do tempo e do espaço? Estamos testemunhando um fenômeno que poderia mudar tudo o que sabemos? E então estão os quasares, esses objetos brilhantes que parecem desafiar nossas noções sobre a energia no universo primitivo. Como é possível que existam fontes de luz tão intensas em um universo que, segundo nossas teorias, deveria estar em sua infância? Cada descoberta nesse campo nos leva a repensar o que acreditávamos saber. À medida que nos mergulhamos nesses enigmas, é fácil se perder na magnitude do desconhecido. Mas é precisamente essa incerteza que alimenta nossa curiosidade. Desde o mistério do lítio primordial até os raios cósmicos ultra-rápidos, cada pergunta nos convida a olhar além do óbvio e explorar as profundezas do universo. Que segredos nos guardam as supernovas que nunca explodem e os vazios cósmicos que parecem desafiar nossa compreensão da matéria? O silêncio cósmico, por sua vez, levanta uma das questões mais inquietantes de todas. Em um universo tão vasto, por que não encontramos outras civilizações? Estamos sozinhos nessa imensidão ou há respostas que ainda não descobrimos? Cada um desses mistérios não apenas fala sobre o que há lá fora, mas também sobre nossa própria natureza humana, nossa necessidade de explorar, de compreender e de encontrar sentido no desconhecido. Então, junte-se a nós nesta travessia. Ao longo deste vídeo, desvendaremos cada um desses mistérios, explorando as teorias, as evidências e, acima de tudo, a fascinação que nos impulsiona a continuar buscando. Você está pronto para descobrir o que o universo tem reservado para nós? Porque no final do dia, cada resposta pode ser apenas o começo de um novo mistério. O que faz com que o universo seja tão especial? Em meio à vastidão do cosmos, uma pergunta nos persegue. Por que as leis do universo parecem estar tão perfeitamente calibradas para permitir a existência da vida tal como a conhecemos? Este dilema, conhecido como o princípio antrópico, nos leva a explorar uma das perguntas mais fascinantes e desconcertantes da cosmologia. Imagine um universo onde as constantes físicas são diferentes. O que aconteceria se a força da gravidade fosse um pouco mais fraca ou um pouco mais forte? Ou se a velocidade da luz mudasse drasticamente? A vida, tal como a entendemos, poderia não existir de forma alguma. Essa surpreendente coincidência nos leva a refletir. Será que o universo foi projetado com um propósito, ou simplesmente estamos aqui porque as condições eram as adequadas? Alguns cientistas propuseram que pode haver múltiplos universos, cada um com diferentes leis e constantes. Isso abre um mundo de possibilidades. Em um vasto multiverso, pode haver realidades onde a vida nunca surgiu, e outras onde se desenvolveram formas de vida completamente diferentes. Mas como podemos verificar algo que, em essência, está além da nossa percepção direta? Outro enfoque sugere que talvez a vida influencie o universo de alguma maneira. Ao observar e medir o cosmos, estamos moldando sua realidade. Essa ideia pode parecer filosófica, mas levanta uma consideração inquietante.
Poderia ser que nossa própria existência esteja entrelaçada com a estrutura do universo. No entanto, isso levanta mais perguntas do que respostas. E a busca por uma explicação definitiva continua sendo um enigma. A precisão com que as leis da física permitem a existência da vida é impressionante. Por exemplo, a força eletromagnética que mantém as moléculas unidas tem um valor específico que é crucial para a formação de estruturas complexas. Se esse valor fosse alterado, a química que sustenta a vida poderia desmoronar. Por que essas constantes estão ajustadas dessa maneira? É pura casualidade ou há algo mais profundo em jogo? À medida que os cientistas investigam essa questão, encontram um dilema adicional: a falta de respostas definitivas. A ciência, em sua essência, busca padrões e explicações. Mas aqui se depara com um muro. Às vezes, as perguntas são mais intrigantes do que as respostas. Assim, o dilema do princípio antrópico se torna uma paradoxa fascinante. Somos testemunhas de um design cósmico ou simplesmente de um capricho do acaso? E enquanto refletimos sobre isso, surge outra questão. Se os parâmetros do universo são tão finamente ajustados, isso significa que somos únicos no vasto cosmos? Ou poderia haver outras formas de vida em lugares que ainda não exploramos? Esse dilema nos leva ao coração da busca por vida extraterrestre. Se o universo se comporta de maneira que permite a vida, por que ainda não encontramos sinais de outras civilizações? O princípio antrópico também tem implicações filosóficas profundas. Que lugar ocupamos em um universo que parece ser tão indiferente à nossa existência? A humanidade tem buscado respostas para seu propósito desde tempos imemoriais, e o dilema do princípio antrópico oferece uma nova perspectiva a essas antigas perguntas. Nossa existência é um acidente cósmico ou parte de um plano maior? Na busca por respostas, os cientistas utilizam a teoria das cordas e outros modelos físicos avançados para tentar desvendar o mistério. Essas teorias sugerem que pode haver dimensões adicionais e leis que ainda não compreendemos. No entanto, cada nova descoberta levanta mais perguntas. Estamos nos aproximando da verdade ou nos afastando mais dela? As discussões sobre o princípio antrópico também nos levam a considerar o papel da observação na ciência. Cada vez que medimos uma propriedade do universo, estamos modificando o resultado. Essa ideia levanta um dilema que desafia nossa compreensão da realidade e da própria natureza do conhecimento. É possível que, em nossa busca pela verdade, sejamos incapazes de ver além de nossa própria existência? À medida que nos aprofundamos no mistério do princípio antrópico, enfrentamos a realidade de que algumas perguntas podem nunca ter resposta, mas isso não significa que não devemos continuar explorando. A curiosidade humana nos impulsiona a buscar respostas, embora às vezes a jornada seja mais reveladora do que o destino. Assim, o dilema do princípio antrópico não apenas nos convida a questionar a natureza do universo, mas também nos convida a refletir sobre nossa própria existência. O que significa ser humano em um cosmos tão vasto e misterioso? Essa busca por significado é talvez uma das aventuras mais emocionantes da ciência. Enquanto continuamos nossa exploração dos mistérios do universo, o princípio antrópico permanece conosco como um lembrete do pouco que sabemos e do muito que ainda nos resta descobrir. À medida que as investigações avançam, talvez um dia possamos desvendar esse enigma e, quem sabe, encontrar nossa resposta nos confins do cosmos. Mas até lá, o dilema do princípio antrópico continuará sendo um farol de curiosidade em nossa busca interminável por conhecimento. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. O que são as ondas gravitacionais e por que estão gerando tanto alvoroço no mundo da ciência? Para entender isso, primeiro devemos lembrar que o universo é um lugar em constante movimento. As estrelas e os buracos negros não apenas existem no espaço, mas também interagem entre si de maneiras surpreendentes. Você consegue imaginar que essas interações poderiam enviar ondas através do espaço-tempo, como se fossem ondas em um lago quando você joga uma pedra? Isso é exatamente o que são as ondas gravitacionais. Desde que foram detectadas pela primeira vez em 2015, as ondas gravitacionais abriram um novo capítulo na astronomia. Mas o que as torna tão fascinantes? Essas ondas são geradas quando objetos massivos, como buracos negros ou estrelas de nêutrons, se fundem, criando uma perturbação no tecido do espaço-tempo. Essa perturbação viaja à velocidade da luz.
E quando chega à Terra, os detectores especiais podem captar essas minúsculas variações. Mas aqui vem a pergunta intrigante. Poderiam existir ondas gravitacionais que não provêm de eventos catastróficos, mas que sejam constantes e se estendam por todo o universo? A resposta é que ainda não sabemos. Até agora, observamos ondas gravitacionais em eventos como fusões de buracos negros, mas a ideia de que possam existir ondas contínuas levanta mais perguntas do que respostas. O que as causaria? Algumas teorias sugerem que poderiam ser produto da atividade de buracos negros supermassivos no centro das galáxias, mas a evidência ainda é escassa. Imagine a possibilidade de que essas ondas nos contem histórias sobre fenômenos que ainda não conseguimos observar diretamente. Que segredos poderiam revelar sobre a estrutura e evolução do universo? E aqui surge outra questão vital. Se essas ondas existem, por que não as detectamos em maior quantidade? As ondas gravitacionais são extremamente sutis, e sua detecção requer tecnologia avançada e condições perfeitas. No entanto, o fato de não termos encontrado de forma contínua não significa que não estejam lá. Poderia ser que nossas ferramentas atuais sejam insuficientes para captar o murmúrio constante no fundo do espaço. E se estivermos a um passo de uma descoberta monumental que mudaria nossa compreensão do cosmos? Pensemos no efeito que essas ondas teriam em nossa visão do universo. Se sua existência contínua fosse confirmada, teríamos que repensar nossas teorias atuais sobre a dinâmica das galáxias. Talvez nos dessem pistas sobre como a matéria se distribui no universo e como evolui ao longo de bilhões de anos. Poderia ser que o universo esteja cheio de vibrações que ainda não aprendemos a ouvir? Outra pergunta intrigante é: como poderíamos utilizar essa informação? As ondas gravitacionais poderiam servir para explorar regiões do espaço que são invisíveis aos nossos telescópios. Ao analisar seus padrões, poderíamos descobrir objetos celestes que nunca vimos, mudando nossa compreensão da matéria escura e da energia escura. A exploração dessas ondas poderia abrir a porta para uma nova era na astronomia. No entanto, nem tudo é tão simples. A ciência está sempre cheia de desafios e mistérios. Neste caso, a falta de uma teoria unificada que integre a relatividade geral e a mecânica quântica torna complicado interpretar plenamente os dados que obtemos das ondas gravitacionais. Estamos diante de um novo paradigma que poderia unir essas duas grandes ramas da física, ou estamos apenas arranhando a superfície de um mistério muito mais profundo? À medida que avançamos na compreensão das ondas gravitacionais, também nos deparamos com a necessidade de melhorar nossas tecnologias. As instalações de detecção, como LIGO e Virgo, estão em constante evolução, buscando maneiras de serem mais sensíveis e precisas. Isso nos leva a questionar: que tipo de tecnologia será necessária no futuro para captar essas ondas e desvendar os segredos que elas carregam? Um aspecto fascinante das ondas gravitacionais é sua relação com a energia do universo. Cada vez que ocorre um evento que gera essas ondas, uma grande quantidade de energia é liberada. Isso nos leva a perguntar: quanta energia se acumulou no universo ao longo de sua história? As ondas poderiam nos permitir estimar isso, nos dando uma nova perspectiva sobre a evolução do cosmos. Além disso, não podemos esquecer que o estudo das ondas gravitacionais também tem implicações filosóficas. Nos faz refletir sobre nossa própria existência em um universo tão vasto e complexo. Se essas ondas continuam desafiando nossas expectativas, poderiam nos ajudar a entender nosso lugar no cosmos de uma maneira que nunca imaginamos. Assim, enquanto continuamos explorando esse enigma, lembremos que cada descoberta nos leva a mais perguntas. As ondas gravitacionais são apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior que continua se expandindo. Talvez algum dia, ao compreender sua natureza, possamos finalmente desvendar alguns dos mistérios mais profundos do universo. Você está pronto para seguir essa emocionante busca pelo conhecimento? A aventura apenas começa. Os quásares são um dos fenômenos mais fascinantes e enigmáticos do universo. Mas o que são exatamente? Imagine um objeto tão incrivelmente brilhante que pode superar a luminosidade de milhares de galáxias juntas. Essa é a essência de um quasar. Mas, por que são tão brilhantes? A resposta está em seu núcleo, onde um buraco negro supermassivo devora a matéria a um ritmo impressionante. Esse processo gera enormes quantidades de energia, que por sua vez emite luz em diversos comprimentos de onda, desde rádio até raios-x. No entanto, o que realmente intriga os cientistas é como esses objetos podem ser tão brilhantes e, ao mesmo tempo, tão distantes no tempo e no espaço.
Imaginemos por um momento o universo primitivo, pouco depois do Big Bang. Nesse período, as galáxias ainda estavam se formando e o ambiente era muito diferente do que conhecemos hoje. Então, como é possível que os quásares, que são tão brilhantes, existam em um momento em que o universo estava cheio de matéria e informação? Essa pergunta abre a porta para um mistério ainda mais profundo. Que tipo de processos ocorreram no universo primitivo para que esses quásares pudessem se tornar tão enérgicos? Os astrônomos observaram quásares que estão a bilhões de anos-luz da Terra, o que significa que estamos vendo a luz que emitiram quando o universo ainda era jovem. Isso nos levanta outra incógnita. Como esses objetos tão brilhantes puderam se formar em um universo tão jovem e ainda cheio de escuridão e caos? Os cientistas se perguntam se a quantidade de matéria disponível naquela época era suficiente para alimentar esses buracos negros em crescimento. Poderia ser que os quásares estejam nos mostrando uma fase de evolução galáctica que ainda não compreendemos completamente? Um dos aspectos mais desconcertantes dos quásares é sua energia. Apesar de estarem tão longe, sua luz pode ser detectada da Terra. Mas o que isso realmente significa? É possível que estejam emitindo energia de maneiras que ainda não conseguimos entender? A física moderna tem dificuldades para explicar como um objeto pode ser tão brilhante de tão longe. Alguns pesquisadores sugerem que, além da matéria que cai no buraco negro, pode haver processos adicionais que contribuem para essa luminosidade extrema. Mas, quais são esses processos? Além disso, os quásares se apresentam em uma variedade de formas e tamanhos. Alguns são mais brilhantes que outros, mas todos compartilham uma característica comum. Sua luz pode ser extremamente variável. Por que isso acontece? Os cientistas propuseram que as mudanças na luminosidade podem ser causadas pela rotação do buraco negro ou pela interação com outras galáxias próximas. Mas, o que acontece quando um quasar se encontra em um ambiente onde as condições são incomuns? A existência de quásares também nos obriga a repensar a natureza da matéria e da energia no universo. Que tipo de materiais são necessários para alimentar esses buracos negros e fazê-los brilhar assim? À medida que exploramos mais sobre eles, percebemos que poderiam ser a chave para entender não apenas a formação das galáxias, mas também a evolução do próprio universo. Mas não se trata apenas de formação e energia. Os quásares também podem oferecer pistas sobre a história da expansão do universo. À medida que os astrônomos estudam esses objetos distantes, podem obter informações sobre como o cosmos mudou ao longo de bilhões de anos. Isso levanta a pergunta: que segredos os quásares nos contam sobre a expansão e a aceleração do universo? Algumas teorias sugerem que os quásares poderiam estar relacionados à matéria escura, uma substância que não podemos ver diretamente, mas que compõe uma grande parte do universo. Poderiam essas entidades brilhantes ser ferramentas para desvendar o mistério da matéria escura e sua influência na formação de estruturas cósmicas? Essa conexão poderia ser fundamental para entender como o universo se formou como o conhecemos. No entanto, os quásares não são apenas focos de luz. Também são laboratórios cósmicos onde se estudam fenômenos extremos. Por exemplo, a radiação que emitem pode revelar informações sobre a composição do material que os rodeia. Isso nos leva a perguntar: o que podemos aprender sobre a matéria no universo a partir dessas observações? A resposta pode mudar nossa compreensão da física em escalas tanto pequenas quanto grandes. À medida que os telescópios avançam e melhoram sua capacidade de observação, o mistério dos quásares se torna mais intrigante. Cada nova descoberta suscita ainda mais perguntas. O que mais o universo nos reserva em relação a esses objetos brilhantes? A exploração dos quásares não é apenas uma jornada em direção ao desconhecido, mas também um convite a repensar nosso lugar no cosmos. Em definitiva, os quásares são uma das maravilhas mais brilhantes e misteriosas do universo. Nos confrontam com perguntas sobre a natureza da matéria, da energia e da história do cosmos. Cada resposta que encontramos parece abrir a porta para mais perguntas, e isso é o que torna o estudo dos quásares uma aventura científica sem fim. Você está pronto para continuar explorando os mistérios do universo? A busca por respostas apenas começou. Aproximando-nos ao enigma do lítio primordial, surge uma pergunta fascinante. Por que o Big Bang, esse evento cósmico que deu origem ao nosso universo, previu a existência de mais lítio do que realmente encontramos na atualidade? Para entender isso, é essencial lembrar que o lítio é um elemento fundamental que se formou nos primeiros minutos do universo.
Naqueles instantes, o cosmos era um lugar extremamente quente e denso, onde se formaram os primeiros núcleos atômicos. No entanto, à medida que o universo se expandia e esfriava, esses núcleos se uniram para criar os primeiros átomos. É curioso pensar que, segundo as teorias atuais da cosmologia, o Big Bang deveria ter produzido uma certa quantidade de lítio, junto com o hidrogênio e o hélio. Mas aqui está o mistério. As observações das estrelas e outros corpos celestes mostram que a quantidade de lítio que podemos encontrar no universo é notavelmente menor do que a previsão. Onde foi parar todo esse lítio que deveria existir? Uma das teorias sugere que o lítio pode estar sendo destruído em processos nucleares dentro das estrelas, onde as temperaturas alcançam níveis extremos. Mas é realmente suficiente para explicar a discrepância? Imagine quantas estrelas há no universo e cada uma delas tem seu próprio ciclo de vida, onde o lítio poderia estar sendo consumido. No entanto, mesmo com essa explicação, não se consegue cobrir completamente o quebra-cabeça. Adentrando mais no mistério, encontramos que o lítio é um elemento incomum. Ao contrário de outros elementos mais abundantes, sua formação requer condições muito específicas. Poderiam existir fatores desconhecidos que influenciam sua produção ou destruição? Algumas teorias sugerem que talvez novas formas de lítio estejam se formando em eventos cósmicos extremos ou nas colisões de estrelas, mas nenhuma dessas ideias foi confirmada. Outra linha de investigação se baseia na possibilidade de que o lítio se forme no universo de maneira diferente do que acreditamos. Por exemplo, foram propostas ideias sobre a existência de processos ainda não descobertos que poderiam gerar lítio em quantidades significativas. Poderia ser que o universo esteja nos mostrando um aspecto que ainda não compreendemos completamente? Além disso, o lítio não é importante apenas por si mesmo, mas também pelo que representa em nosso entendimento do universo. Sua escassez nos leva a questionar outros aspectos da cosmologia e da física. Poderia essa falta de lítio ser uma pista sobre a natureza da matéria escura ou da energia escura, essas forças misteriosas que parecem dominar o cosmos? Os cientistas têm buscado respostas em diferentes lugares, desde o interior das estrelas até as simulações por computador que modelam o universo primitivo. No entanto, apesar de todos os avanços, o lítio primordial continua sendo um enigma. As investigações continuam, e cada nova observação pode nos levar um passo mais perto de resolver esse mistério. Algumas teorias até sugerem que o lítio perdido poderia estar em regiões do espaço que ainda não exploramos. Lembre-se de que o universo é vasto e em grande parte inexplorado. Que segredos poderiam estar ocultos nesses cantos distantes? Talvez existam oceanos de lítio esperando para serem descobertos, escondidos no fundo de uma galáxia distante. À medida que os astrônomos aprenderam a observar o cosmos com mais precisão, começaram a coletar dados que poderiam lançar luz sobre o lítio primordial. Com cada novo telescópio, cada nova missão espacial, uma janela se abre para o passado do universo, permitindo-nos olhar além do que alguma vez acreditamos ser possível. Mas será suficiente para desvendar o mistério do lítio? Os avanços tecnológicos também permitiram que os cientistas criassem modelos mais sofisticados que simulam a evolução do universo. Esses modelos podem nos ajudar a compreender melhor como os elementos se formam e se destroem ao longo da história cósmica. No entanto, mesmo os modelos mais avançados apresentam discrepâncias quando se trata de lítio. Refletindo sobre tudo isso, é evidente que o mistério do lítio primordial é um lembrete de quão pouco sabemos sobre nosso universo. Apesar dos grandes avanços na ciência, ainda existem perguntas fundamentais que nos desafiam. Que outros segredos o cosmos guarda em sua vastidão? Enquanto continuamos a explorar, cada resposta que encontramos parece apenas abrir a porta para mais perguntas. A busca pelo lítio perdido é mais do que um simples exercício acadêmico. É um convite a continuar investigando os mistérios do universo. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender não apenas a origem dos elementos, mas também a própria história do nosso cosmos. No final, o enigma do lítio primordial nos convida a olhar para o céu e perguntar: que outros segredos o universo nos reserva? A busca por respostas pode ser longa e tortuosa, mas é precisamente essa incerteza que torna a exploração do cosmos tão emocionante e essencial para a humanidade. Você já se pegou olhando para o céu estrelado e se perguntou de onde vêm aqueles pontos de luz? Mas hoje vamos explorar algo ainda mais surpreendente. Vamos falar sobre os raios cósmicos ultra-rápidos, essas partículas misteriosas que desafiam nossa compreensão do universo.
O que são realmente e por que são tão intrigantes? Os raios cósmicos são partículas carregadas que vêm do espaço e que, às vezes, alcançam a Terra a velocidades próximas à da luz. Mas aqui vem a pergunta mais intrigante. De onde vêm e o que significa que viajam a tais velocidades? Acredita-se que uma parte desses raios cósmicos possa se originar em explosões de supernovas. Mas também há teorias que sugerem que poderiam vir de lugares mais exóticos, como buracos negros ou explosões de raios gama. Você consegue imaginar que uma explosão a bilhões de anos-luz de distância possa impactar nosso planeta? O fascinante é que, embora tenhamos detectado esses raios cósmicos, sua origem exata continua sendo um enigma. Os cientistas conseguiram rastrear alguns deles até suas fontes, mas há muitos que parecem surgir de regiões do cosmos que não compreendem totalmente. Isso nos leva a nos perguntar: que fenômenos cósmicos desconhecidos poderiam estar produzindo essas partículas tão enigmáticas? Além de sua origem, há a questão de sua energia. Alguns raios cósmicos são tão potentes que sua energia é equivalente à de uma bola de beisebol lançada a mais de 100 km por hora. Como essas partículas podem adquirir tal energia? Esse mistério nos leva a especular sobre forças e processos que ainda não descobrimos. Imagine por um momento que no universo existem fenômenos que podem conceder energia a essas partículas de uma maneira que ainda não entendemos. Outro aspecto intrigante é a forma como interagem com a matéria. Quando um raio cósmico colide com a atmosfera terrestre, produz uma cascata de partículas secundárias. Mas por que algumas dessas partículas são tão difíceis de detectar? Muitos cientistas acreditam que isso pode estar relacionado à forma como se distribuem no espaço e à interação com nosso campo magnético. Poderia haver mais dessas partículas invisíveis espreitando no cosmos e que simplesmente não conseguimos captar? À medida que exploramos mais sobre os raios cósmicos ultra-rápidos, também devemos considerar seu impacto na vida na Terra. Existem teorias que sugerem que essas partículas podem afetar os sistemas de comunicação e a tecnologia moderna. Você já se perguntou se algum dia poderíamos estar expostos a níveis perigosos de radiação devido a esses eventos cósmicos? A resposta não é simples, mas é um lembrete de que vivemos em um universo ativo e muitas vezes hostil. À medida que a tecnologia avança, os cientistas desenvolveram ferramentas cada vez mais sofisticadas para estudar esses mistérios. Observatórios em todo o mundo são projetados especificamente para detectar e analisar raios cósmicos. Que descobertas nos aguardam no futuro? Cada novo avanço tecnológico pode abrir novas portas para entender o comportamento dessas partículas e, talvez, desvendar seus segredos. Os raios cósmicos também levantam questões sobre a própria estrutura do cosmos. Como se distribuem no espaço e o que nos dizem sobre a matéria escura e a energia escura que constituem a maior parte do universo? Cada vez que detectamos um novo raio cósmico, estamos desafiando e expandindo nosso conhecimento sobre o universo e seu funcionamento. Outro ponto fascinante é o papel que desempenham na evolução do nosso planeta. Alguns cientistas sugerem que os raios cósmicos poderiam influenciar a formação de nuvens e, portanto, o clima da Terra. Essas partículas poderiam desempenhar um papel na criação de condições que favoreçam a vida. A interconexão entre esses fenômenos pode ser mais profunda do que imaginamos. E não esqueçamos o aspecto da curiosidade humana. Ao longo da história, olhamos para o céu em busca de respostas. O que mais esses raios cósmicos nos revelam sobre nosso lugar no universo? A busca por respostas é um impulso inato do ser humano, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender nossa existência neste vasto cosmos. As perguntas que os raios cósmicos ultra-rápidos nos levantam são muitas, mas as respostas ainda são evasivas. Em cada investigação, em cada experimento, um novo capítulo se abre em nossa busca por compreender o universo. Esses mistérios algum dia serão desvendados? Apenas o tempo e a dedicação das mentes curiosas poderão responder a essa pergunta. Assim, enquanto continuamos a olhar para o céu, lembremos que cada estrela, cada ponto de luz pode ser um mensageiro das maravilhas e mistérios do universo. Os raios cósmicos ultra-rápidos são apenas uma parte desse grande quebra-cabeça. À medida que avançamos em nossa exploração, cada resposta nos levará a novas perguntas, e assim, o ciclo da descoberta continuará. Quem sabe que outros segredos o cosmos nos reserva? O vasto universo está cheio de surpresas, e entre seus enigmas mais desconcertantes se encontra o mistério das supernovas falhadas.
O que acontece com aquelas estrelas que, segundo as teorias, deveriam explodir em um espetáculo de luz e energia, mas que, em vez disso, desaparecem sem deixar rastro? Este fenômeno tem intrigado os astrônomos durante décadas, e cada nova observação apenas adiciona mais perguntas a este quebra-cabeça cósmico. Para entender por que essas supernovas não explodem, primeiro devemos saber o que é exatamente uma supernova. Trata-se da morte de uma estrela, um evento cataclísmico que libera uma quantidade colossal de energia e material ao espaço. No entanto, nem todas as estrelas seguem o mesmo caminho ao final de suas vidas. Algumas parecem ter um destino diferente, um destino que ainda não conseguimos decifrar. Imaginemos que observamos uma estrela massiva ao final de seu ciclo de vida. Segundo as teorias atuais, ela deveria colapsar sob sua própria gravidade e detonar em uma supernova brilhante. Mas em certos casos, em vez disso, a estrela simplesmente se apaga. O que pode estar ocorrendo no interior dessas gigantes cósmicas que as leva a um final tão silencioso? Uma das hipóteses mais intrigantes é a possibilidade de que essas estrelas se tornem buracos negros antes de terem a chance de explodir. Mas como isso pode ser possível? Se uma estrela colapsa em um buraco negro, não deveria haver algum sinal de sua explosão? Esta ausência de luz e som é o que transforma essas supernovas falhadas em um enigma ainda maior. Os astrônomos têm buscado pistas para resolver este mistério, e algumas teorias sugerem que a composição química da estrela poderia desempenhar um papel-chave. Estrelas ricas em elementos pesados, como o ferro, poderiam ter mais dificuldades para liberar a energia necessária para uma explosão. Mas essa é a única explicação? Que outros fatores poderiam influenciar esse fenômeno? Além disso, a dinâmica interna dessas estrelas pode ser mais complexa do que pensamos. Pode ser que certos processos físicos, como a fusão de elementos, atuem de maneira diferente nas últimas etapas da vida de uma estrela. Poderia ser que algumas estrelas simplesmente estejam se desvanecendo, transformando-se em algo completamente diferente antes que possamos observar a explosão que esperávamos. E não são apenas os astrônomos que enfrentam o enigma das supernovas falhadas. Este mistério também tem implicações para nossa compreensão do universo como um todo. Ao não entender completamente como e por que esses eventos ocorrem, estamos limitando nossa compreensão da evolução estelar e, em última análise, do próprio cosmos. Mas se as supernovas são uma parte essencial do ciclo de vida do universo, o que acontece com as estrelas que não cumprem seu destino? A busca por respostas nos leva a revisar dados históricos e novas descobertas. Com cada nova observação, mais perguntas nos são apresentadas. Os telescópios atuais descobriram padrões no comportamento dessas estrelas que podem lançar luz sobre sua natureza. Por exemplo, algumas dessas supernovas falhadas parecem estar vinculadas a certos tipos de galáxias. Mas por que essas galáxias? A intrigante conexão entre o tipo de galáxia e o destino de suas estrelas pode ser um fio-chave para desvendar este mistério. Talvez a densidade de matéria ou a atividade de formação estelar nessas galáxias influencie o comportamento das estrelas ao final de suas vidas. No entanto, ainda há muito a investigar e compreender antes que possamos formar uma imagem clara. Os cientistas também estão explorando a possibilidade de que essas supernovas falhadas não sejam erros em nossas teorias, mas sim uma nova categoria de eventos. Se pudermos classificar e entender essas estrelas de maneira diferente, poderíamos estar no caminho certo para desvendar seu mistério. Mas, será suficiente para resolver o quebra-cabeça? Com cada nova pesquisa, cada nova descoberta, o mistério das supernovas falhadas continua desafiando nossas ideias sobre o universo. Talvez no futuro consigamos desvendar este enigma e descobrir não apenas por que algumas estrelas não explodem, mas também o que elas nos dizem sobre a própria natureza do cosmos. À medida que avançamos em nossa exploração, lembremos que cada pergunta responde a uma busca mais profunda e que cada mistério é um convite para descobrir o desconhecido. Que outros segredos o universo nos guardará? O vasto universo que nos rodeia está repleto de maravilhas e mistérios, mas há um que intrigou os astrônomos durante décadas: os vazios cósmicos. Essas enormes regiões do espaço parecem estar quase desprovidas de matéria, o que levanta uma série de perguntas fascinantes. Por que existem esses gigantescos espaços vazios? O que nos dizem sobre a estrutura do universo? E o mais intrigante, o que há em seu interior? Os vazios cósmicos são mais do que simples buracos no espaço. São vastas extensões que podem abranger centenas de milhões de anos-luz.
Para colocar em perspectiva, se imaginarmos o universo como um grande tecido, esses vazios seriam os espaços em branco entre os fios que formam a rede. Mas, como se formam? A teoria mais aceita sugere que são o resultado da expansão do universo. À medida que as galáxias se afastam umas das outras, algumas regiões ficam desprovidas de matéria, formando esses vazios. No entanto, a verdadeira pergunta é: o que ocorre em seu interior? Apesar de seu tamanho, os vazios cósmicos não são completamente vazios. Contêm uma quantidade surpreendente de matéria escura, que é invisível e não interage com a luz como a matéria normal. Mas por que é tão difícil de detectar? A resposta reside no fato de que a matéria escura não emite radiação que possamos observar. Então, como sabemos que está lá? Os cientistas inferiram sua existência através da gravidade que exerce sobre as galáxias próximas. Mas ainda há muito a descobrir. Que papel a matéria escura desempenha na formação e evolução desses vazios? Outro aspecto fascinante dos vazios cósmicos é sua influência na distribuição das galáxias. Observou-se que as galáxias tendem a se agrupar em filamentos e aglomerados, deixando grandes espaços vazios entre elas. Essa estrutura sugere que o universo não é apenas um conjunto aleatório de galáxias, mas segue um padrão mais complexo. O que isso significa para a forma como entendemos a evolução do universo? Existe a hipótese de que, no passado, o universo era muito mais denso e, à medida que se expandiu, esses vazios se formaram. Mas qual é o futuro desses espaços? Continuarão crescendo à medida que o universo se expande? Os vazios cósmicos também têm implicações para a busca de vida extraterrestre. Nessas regiões, a escassez de matéria poderia afetar a formação de novas estrelas e, por conseguinte, a criação de sistemas planetários. Mas isso significa que não poderia haver vida nesses lugares? Não necessariamente. A vida poderia encontrar formas de existir em ambientes que não imaginamos. No entanto, a busca por vida se complica quando consideramos que esses vazios são regiões onde há menos matéria disponível para formar novos mundos. A exploração dos vazios cósmicos não se limita à observação. Os astrônomos utilizam simulações por computador para tentar compreender como esses espaços influenciam a evolução do universo. Através dessas simulações, os cientistas podem modelar a formação de galáxias e a distribuição da matéria em grande escala. Mas que descobertas surpreendentes surgiram dessas investigações? Muitos modelos sugerem que os vazios não são apenas passivos, mas que também podem ser motores da formação de galáxias. Isso desafia a noção de que o vazio é apenas a ausência de matéria. As observações dos vazios cósmicos também levaram a questionar alguns dos princípios fundamentais da cosmologia. A forma como esses vazios estão distribuídos no universo parece não concordar com o que esperaríamos segundo os modelos atuais. Poderia ser que há algo mais em jogo? Alguns cientistas sugerem que a compreensão da matéria escura e da energia escura, que constituem a maior parte do universo, é fundamental para resolver esses enigmas. Mas, o que são exatamente a matéria escura e a energia escura, e como se relacionam com os vazios cósmicos? Enquanto continuamos investigando, os vazios cósmicos são um lembrete do quão pouco realmente sabemos sobre o universo. Cada descoberta que fazemos parece abrir mais perguntas. Que outros segredos guardam esses imensos espaços vazios? À medida que a tecnologia avança, nos aproximamos mais de responder a essas perguntas. Telescópios mais potentes e técnicas avançadas de observação nos permitirão explorar mais a fundo esses mistérios. Imagine que no futuro, os cientistas consigam desvendar os segredos que se escondem nos vazios cósmicos. Poderiam descobrir novas formas de matéria, ou até mesmo entender melhor como se comporta a energia escura. Mas por enquanto, devemos nos contentar com a fascinação e a curiosidade que esses espaços nos geram. A exploração do universo é uma viagem sem fim, cheia de surpresas e maravilhas. Na busca por respostas, os vazios cósmicos nos ensinam que a ciência é um processo contínuo. Cada mistério resolvido abre a porta para novas perguntas. Que descobertas nos aguardam no futuro? A história da astronomia está cheia de reviravoltas inesperadas. E esses vazios podem ser a chave para entender melhor nosso lugar no cosmos. À medida que continuamos observando o universo, é essencial manter a mente aberta. Os vazios cósmicos podem ser enigmáticos, mas são também um convite a explorar. Nos lembram que o universo é vasto e que sempre haverá algo mais por descobrir.
Com cada pergunta que fazemos, nos aproximamos um passo mais de compreender o grande quebra-cabeça do cosmos. Que outras maravilhas nos aguardam além desses vazios? Só o tempo dirá. Que aconteceria se eu te dissesse que em um universo tão vasto, o silêncio é ensurdecedor? Apesar de haver bilhões de estrelas e planetas, a ideia de que não há sinais de outras civilizações é inquietante. Por que, com a imensidão do cosmos à nossa disposição, não encontramos evidências de vida inteligente além do nosso próprio planeta? Esse mistério, conhecido como o silêncio cósmico, tem intrigado cientistas e filósofos igualmente durante décadas. Primeiro, consideremos a magnitude do universo. Há trilhões de estrelas em nossa galáxia e, de fato, no universo conhecido, há mais estrelas do que grãos de areia em todas as praias da Terra. No entanto, apesar das inúmeras oportunidades para que a vida floresça, não recebemos uma única mensagem clara de outra civilização. É possível que estejamos sozinhos neste vasto oceano de estrelas? A busca por vida extraterrestre assumiu várias formas ao longo dos anos. Enviamos sondas ao espaço, ouvimos o silêncio através de radiotelescópios e até escaneamos o céu em busca de sinais de rádio. Mas e se as civilizações avançadas forem simplesmente muito diferentes de nós? Talvez não se comuniquem através de ondas de rádio, ou talvez sua tecnologia seja tão avançada que não conseguimos detectá-la com nossos métodos atuais. Poderia ser que precisássemos repensar nossa definição de comunicação. O paradoxo de Fermi é um ponto-chave nesta discussão. Se há tantas estrelas e planetas, e se a vida se desenvolve em condições semelhantes às da Terra, por que não vimos evidências disso? Essa pergunta se torna um abismo de possibilidades. Poderia ser que as civilizações tendam a se autodestruir antes de alcançar um nível de tecnologia que lhes permita se comunicar com outros. É um pensamento assustador, mas não podemos ignorar a história do nosso próprio planeta. À medida que olhamos para o futuro, torna-se evidente que a busca não vai parar. Os cientistas continuam desenvolvendo novas tecnologias que poderiam nos ajudar a ouvir ecos de outras civilizações. Projetos como o SET, que busca sinais de rádio no espaço, são apenas o começo. Mas e se esses sinais já estiverem presentes, mas simplesmente não sabemos como interpretá-los? Também existe o dilema da distância. As vastas distâncias entre as estrelas significam que, mesmo que uma civilização esteja enviando mensagens, elas podem levar milhares de anos para chegar até nós. Imagine que recebemos um sinal de outra civilização, mas sua resposta à nossa chamada demorou tanto a chegar que já não estamos aqui para ouvi-la. É possível que estejamos em um ciclo perpétuo de enviar e receber mensagens que nunca se encontram? A ideia de que simplesmente não estamos olhando no lugar certo é outra possibilidade intrigante. Talvez existam frequências ou métodos de comunicação que não consideramos. A ciência demonstrou que o universo é um lugar cheio de surpresas, e o que hoje parece impossível pode ser a chave para desvendar o silêncio cósmico no futuro. Neste ponto, vale a pena perguntar se o silêncio também poderia ser uma forma de proteção. Algumas teorias sugerem que civilizações avançadas poderiam optar por permanecer em silêncio para evitar serem detectadas por outras mais agressivas. Isso levanta um dilema moral fascinante. Devemos continuar buscando ativamente outros, ou é melhor permanecer nas sombras? Além disso, o silêncio cósmico pode refletir a natureza efêmera das civilizações. Se considerarmos que a vida inteligente tem um ciclo limitado, é possível que muitas civilizações tenham surgido e desaparecido antes de termos a oportunidade de ouvi-las. Essa ideia nos leva a refletir sobre nossa própria existência e o tempo que temos para comunicar nossa própria história. À medida que exploramos o espaço, descobrimos cada vez mais mundos que poderiam abrigar vida. No entanto, a busca por sinais de vida inteligente se complica devido à diversidade de condições nas quais a vida poderia surgir. Estamos procurando nos lugares certos? Talvez a vida não precise de água ou ar, mas sim de formas completamente diferentes de existir que ainda não entendemos. A resposta ao silêncio cósmico pode ser um quebra-cabeça que nunca conseguiremos resolver. No entanto, isso não significa que devemos parar de procurar. Cada descoberta, cada nova estrela ou planeta nos aproxima um pouco mais de entender nosso lugar no universo. A curiosidade humana tem sido o motor do nosso progresso, e essa busca é uma extensão dessa curiosidade. Finalmente, embora o silêncio possa ser desanimador, também é um lembrete do desconhecido que nos rodeia. Pode ser que nunca saibamos por que não encontramos outras civilizações.
mas a busca em si é uma aventura fascinante. Em um universo tão vasto e misterioso, cada pergunta que fazemos nos aproxima um pouco mais de entender não apenas nosso lugar no cosmos, mas também a essência mesma da existência. Assim, enquanto continuamos olhando para o céu, lembremos que cada estrela é uma possibilidade e cada silêncio, um convite a continuar explorando. A vasta imensidão do universo é lar de inúmeros segredos e maravilhas que ainda não desvendamos. Nesta viagem através dos mistérios cósmicos, um dos enigmas mais intrigantes são os vazios cósmicos. O que são esses misteriosos buracos no tecido do espaço? São regiões tão grandes que sua existência nos deixa com mais perguntas do que respostas. Por que estão lá e o que significam para nossa compreensão do cosmos? Imagine um oceano de estrelas e galáxias em constante movimento, onde de repente aparecem enormes espaços vazios. Esses vazios podem abranger centenas de milhões de anos-luz, e o surpreendente é que são muito maiores do que poderíamos imaginar. Mas por que as zonas quase desertas em um universo que parece transbordar de matéria? A resposta a essa pergunta é complexa e está nos recantos da cosmologia. Os astrônomos começaram a duvidar da uniformidade do universo. A teoria do Big Bang sugere que o cosmos se expandiu a partir de um ponto extremamente denso e quente, o que deveria ter gerado uma distribuição mais ou menos homogênea de matéria. No entanto, os vazios cósmicos desafiam essa ideia. Poderia ser que a matéria tenha se agrupado de alguma forma, deixando essas regiões vazias? Esse fenômeno levanta questões sobre a formação e evolução das estruturas em grande escala no universo. Uma teoria fascinante é que esses vazios são o resultado da influência da matéria escura. Embora não possamos vê-la nem detectá-la diretamente, sabemos que está presente devido aos seus efeitos gravitacionais. No entanto, os vazios parecem ter menos matéria escura do que o esperado, o que complica ainda mais o quebra-cabeça. Será que a matéria escura se comporta de maneiras que ainda não compreendemos completamente? À medida que os cientistas investigam esses vazios, também percebem que podem oferecer pistas sobre a evolução do universo. Como se formaram e que papel desempenham na expansão cósmica? A dinâmica dessas regiões vazias pode estar relacionada à forma como as galáxias se agrupam e se distribuem no espaço. À medida que observamos mais de perto, nos perguntamos se esses vazios estão realmente vazios. O que há em seu interior que ainda não descobrimos? O estudo dos vazios cósmicos também nos leva a considerar o conceito de energia escura. Essa misteriosa forma de energia parece estar impulsionando a expansão acelerada do universo. Poderia ser que os vazios são uma manifestação dessa energia escura? Estão conectados de alguma forma com os fenômenos que observamos no cosmos? Além disso, os vazios cósmicos poderiam ter implicações para nossa compreensão da estrutura do universo em grande escala. Como influenciam a formação de galáxias? As simulações por computador sugerem que, à medida que o universo se expande, a matéria se agrupa em filamentos e estruturas, deixando vazios ao seu redor. Mas por que algumas regiões se tornam mais densas, enquanto outras permanecem desertas? A pesquisa sobre esses vazios também nos convida a questionar o que sabemos sobre a gravidade. A gravidade, tal como a entendemos, parece ser uma força que afeta toda a matéria no universo. No entanto, os vazios sugerem que pode haver aspectos da gravidade que ainda não descobrimos. Existem interações que não consideramos e que poderiam mudar nossa compreensão da física. À medida que os telescópios e tecnologias avançam, a exploração desses vazios se torna mais detalhada. Os astrônomos estão utilizando sondas e telescópios de última geração para mapear a distribuição da matéria no cosmos. Que novas revelações nos aguardam? A resposta a essa pergunta pode mudar nossa visão do universo para sempre. Os vazios cósmicos não são apenas áreas inexploradas, são janelas para o passado e o futuro do universo. Cada vazio tem sua própria história, e ao estudá-los, podemos aprender mais sobre como o cosmos se desenvolveu ao longo de bilhões de anos. Que segredos guardam esses espaços em branco no vasto pano do universo? A possibilidade de que existam outras formas de vida no universo também está ligada à presença de vazios cósmicos. Poderiam esses espaços desabitados ser um indicativo de que a vida é mais rara do que pensamos? À medida que tentamos entender nosso lugar no cosmos, os vazios nos lembram que a solidão pode ser uma parte integral da existência universal. Assim, os vazios cósmicos nos oferecem uma rica fonte de mistério e reflexão.
À medida que continuamos explorando o universo, é provável que descubramos que esses espaços vazios estão cheios de potencial para o conhecimento e a compreensão, o que mais nos revelarão no futuro. O tempo e a curiosidade humana são os maiores motores nessa busca interminável por respostas. Finalmente, os vazios cósmicos nos ensinam que a pergunta mais intrigante pode não ser o que há no vazio, mas por que ele existe. Em um universo cheio de maravilhas, esses espaços desérticos nos instam a continuar buscando, a continuar aprendendo e a nunca deixar de questionar o que acreditamos saber. O caminho para o entendimento do cosmos é longo, mas cada descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade que se oculta entre as estrelas. O que acontece quando cruzamos o limite do que conhecemos sobre a física? É aí que entra o enigma do limite de Planck, um conceito que nos leva a explorar os confins da nossa compreensão do universo. Mas, o que significa realmente o limite de Planck? Em termos simples, é o ponto em que as leis da física que conhecemos deixam de se aplicar. Imagine um lugar no cosmos onde a gravidade, a relatividade e a mecânica quântica colidem e se desvanecem em um mar de incerteza. Este é o reino onde a lógica parece desaparecer. Você já se perguntou o que há além desse limite? A resposta a essa pergunta poderia redefinir nossa compreensão da própria realidade. Na escala de Planck, tudo se torna uma nebulosa de probabilidades e partículas que podem estar e não estar ao mesmo tempo. Isso é o resultado das leis quânticas, onde o que acreditamos saber se torna um mero sussurro no vasto canto do universo. A comprimento de Planck, que é incrivelmente diminuta, é onde a estrutura do espaço e do tempo pode se romper. Mas como chegamos a esse limite em primeiro lugar? A física moderna tem tentado unir a mecânica quântica e a relatividade geral, dois pilares que descrevem o comportamento do pequeno e do grande. No entanto, ao tentar combinar essas duas teorias, encontramos que as regras mudam drasticamente em escalas extremamente pequenas. Quando se chega a esse ponto, as previsões da física convencional já não funcionam, e é aqui que se abre um abismo de possibilidades desconhecidas. Por que é tão importante o limite de Planck? Porque ao entendê-lo, poderíamos desvendar alguns dos grandes mistérios do universo, como a própria natureza da gravidade ou até mesmo a criação do universo. Tudo o que sabemos sobre o Big Bang, por exemplo, se baseia em teorias que desmoronam nesse limite. O que ocorreu naquela fração de segundo após o Big Bang? Quais leis estavam em jogo antes que o tempo e o espaço como os conhecemos começassem a existir? Agora, imagine que pudéssemos vislumbrar o que há além desse limite. Seriam as leis do universo completamente diferentes? Alguns cientistas sugerem que poderíamos encontrar um novo tipo de física, um conjunto de regras que governam o comportamento das partículas nesse reino desconhecido. Essa ideia nos leva a pensar na possibilidade de dimensões adicionais, em um universo que é muito mais complexo do que podemos perceber. A curiosidade humana nos impulsiona a buscar respostas. Mas, que ferramentas temos para explorar o que está além do limite de Planck? A resposta está nos aceleradores de partículas, dispositivos que nos permitem colidir partículas a velocidades próximas à da luz. À medida que essas partículas colidem, os cientistas esperam descobrir pistas que iluminem o que acontece nesse limite. No entanto, até agora, muitos desses experimentos deixaram mais perguntas do que respostas. Nesse contexto, a matéria e a energia se comportam de maneiras que desafiam nossa intuição. Poderíamos estar vivendo em um universo onde o tempo é apenas uma ilusão? Ou onde as dimensões que conhecemos são apenas uma parte de um todo muito maior? Essas perguntas nos levam a refletir sobre nossa própria existência e nosso lugar no cosmos. O limite de Planck nos lembra que, por mais que avancemos em nossa compreensão, sempre haverá um mistério esperando para ser desvelado. O impacto desse limite não se detém na física teórica, também se estende à filosofia e à forma como entendemos a realidade. O que significa realmente realidade quando chegamos à fronteira do desconhecido? A ciência e a filosofia muitas vezes se entrelaçam nessas discussões, desafiando-nos a reconsiderar nossas crenças e a abrir nossas mentes a novas ideias. A busca pela verdade nesse âmbito é tanto uma jornada científica quanto uma jornada pessoal. Cada descoberta e cada teoria nos aproxima um passo mais de entender o universo, mas também nos lembra o quanto ainda temos a explorar. O limite de Planck é um lembrete de que o conhecimento é um oceano infinito, e nós somos apenas navegantes em suas águas profundas. À medida que continuamos nossa busca por respostas, é essencial manter a mente aberta.
A ciência avança por meio da curiosidade e do questionamento. Então, que mistérios se escondem além do limite de Planck? Talvez nunca cheguemos a conhecer a verdade completa, mas cada pergunta que fazemos nos leva um passo mais perto de desvendar os segredos do cosmos. Nesta jornada de descoberta, cada resposta que encontramos nos conduz a novas interrogações. Estamos preparados para enfrentar o desconhecido? A curiosidade humana é insaciável. À medida que exploramos o limite de Planck e tudo o que implica, devemos lembrar que cada descoberta é apenas o começo de uma nova aventura no vasto universo do desconhecido. Agora, enquanto refletimos sobre o limite de Planck, sentimos uma mistura de assombro e respeito pela vastidão do universo. Cada estrela, cada galáxia, cada partícula que atravessamos em nossa busca por conhecimento nos lembra que, embora a ciência possa revelar muito, sempre haverá um mistério que nos espera, pronto para ser descoberto. Quantas vezes olhamos para o céu e nos perguntamos o que há além da nossa compreensão? No vasto universo, há fenômenos que desafiam tudo o que sabemos, e um dos mais intrigantes são os blazars. Mas, o que são exatamente? Imagine uma galáxia com um buraco negro supermassivo em seu núcleo, devorando matéria a uma velocidade impressionante. Esse processo não apenas gera uma grande quantidade de energia, mas também cria jatos de partículas que são lançadas a velocidades próximas à da luz. Mas por que esses jatos são tão fascinantes? A resposta reside em seu brilho incrível. Os blazars são, de fato, algumas das fontes mais brilhantes de energia no universo. Podem ser tão intensos que sua luz pode ser vista a bilhões de anos-luz de distância, desafiando nossa compreensão da física. Mas, o que impulsiona essa luminosidade tão extrema? A chave pode estar em como a matéria é acelerada nesses jatos. No entanto, a ciência ainda está tentando desvendar o mistério por trás dessa aceleração. Como é possível que essas partículas se movam a uma velocidade tão incrível? Os cientistas acreditam que a física que conhecemos pode não ser suficiente para explicar esse fenômeno. A relatividade de Einstein nos diz que nada pode superar a velocidade da luz. Mas quando observamos os blazars, encontramos partículas que parecem desafiar essa regra. Então, estamos diante de um novo paradigma da física, ou simplesmente não entendemos os mecanismos envolvidos? Além disso, a polarização da luz emitida pelos jatos dos blazars fornece pistas valiosas. Ao estudar a maneira como a luz se polariza, os astrônomos podem obter informações sobre o campo magnético que envolve esses jatos. Mas, o que isso realmente significa? A polarização nos ajuda a entender como a matéria e a energia estão organizadas nessas estruturas cósmicas, revelando segredos sobre sua origem e evolução. À medida que exploramos mais sobre os blazars, descobrimos que estão relacionados a outros fenômenos cósmicos, como os núcleos ativos de galáxias. Esses núcleos são como fábricas de energia, onde ocorrem reações intensas que alimentam os buracos negros. Mas, que papel os blazars desempenham na evolução das galáxias em que residem? Alguns cientistas sugerem que sua atividade pode influenciar a formação de novas estrelas em suas galáxias anfitriãs, criando um vínculo entre a atividade dos buracos negros e a vida das estrelas. No entanto, nem tudo é claro no universo dos blazars. Apesar dos avanços na observação e no estudo dessas galáxias, ainda restam muitas perguntas sem resposta. Por exemplo, por que alguns buracos negros produzem jatos e outros não? A resposta pode estar na quantidade de matéria disponível, mas essa é apenas uma parte de um quebra-cabeça maior que ainda não entendemos completamente. Um aspecto fascinante é a relação entre os blazars e as ondas gravitacionais. Essas ondas são perturbações no tecido do espaço-tempo que ocorrem quando objetos massivos, como buracos negros, colidem. Os blazars podem ser fontes dessas ondas e seu estudo pode abrir novas portas em nossa compreensão do universo. Estamos prestes a descobrir uma conexão inesperada entre esses dois fenômenos? A tecnologia de observação também avançou a passos largos, permitindo-nos captar a luz e as ondas desses distantes blazars. Isso nos oferece a oportunidade de estudar seu conteúdo e descobrir mais sobre a composição dos jatos. No entanto, a cada resposta que encontramos, surgem novas perguntas. Como podemos usar essas informações para entender melhor o universo como um todo? Nesta busca por respostas, os blazars também nos ensinam sobre a natureza do tempo e do espaço. À medida que a luz desses objetos viaja em nossa direção, encontra o fenômeno do desvio para o vermelho, o que significa que sua luz se desloca para comprimentos de onda mais longos. Esse fenômeno é fundamental para entender a expansão do universo.
Mas, que implicações isso tem para nossa compreensão da cosmologia? Os blazars também são um lembrete de que o universo é um lugar cheio de surpresas. Cada descoberta nos leva a novas e emocionantes perguntas, desafiando nossas noções preconcebidas. À medida que a ciência avança, é provável que mais segredos sobre esses enigmáticos objetos sejam revelados. Estamos preparados para enfrentar o que ainda está por vir? Assim, a história dos blazars é uma janela para os mistérios mais profundos do cosmos. Nos convida a continuar explorando, a não nos contentar com o que sabemos e a buscar respostas nos lugares mais inesperados. Nesta jornada pelo universo, cada descoberta é uma faísca que ilumina a escuridão do conhecimento humano e nos aproxima um pouco mais de compreender nosso lugar no cosmos. Portanto, enquanto continuamos observando o céu estrelado, lembremos que os blazars são apenas uma das muitas maravilhas que nos aguardam. E embora não tenhamos todas as respostas agora, cada pergunta que fazemos é um passo em frente nesta incrível aventura que é a exploração do universo. Que mistérios ainda restarão por desvendar? Só o tempo dirá. Que são os relógios cósmicos? Esta pergunta nos leva a um fascinante aspecto do universo que, embora soe como algo tirado de uma ficção científica, é bem real e misterioso. Desde os confins mais distantes do espaço, há objetos que emitem pulsos regulares, funcionando quase como cronômetros do cosmos. Mas como é possível? De onde vêm esses pulsos e o que significam para nossa compreensão do universo? Um dos exemplos mais conhecidos desses relógios cósmicos são os pulsares, que são estrelas de nêutrons extremamente densas que giram rapidamente. Imagine uma esfera do tamanho de uma cidade, mas com uma massa maior que a do Sol. Ao girar, emitem raios de radiação que, ao serem detectados da Terra, parecem piscar em intervalos precisos. Mas aqui surge uma pergunta intrigante. Por que esses intervalos são tão regulares? A resposta a essa regularidade é fascinante. Os pulsares giram a grande velocidade e, ao fazê-lo, geram um campo magnético poderoso. Esse campo atua como um farol cósmico, projetando sua luz em direção à Terra em um padrão específico. No entanto, nem todos os relógios cósmicos são pulsares. Existem outros objetos que também parecem marcar o tempo no vasto universo. O que há sobre eles? Os quasares, por exemplo, são outro tipo de relógio cósmico, embora de uma natureza diferente. São núcleos galácticos ativos que emitem enormes quantidades de energia. Seu brilho pode eclipsar o de bilhões de estrelas juntas, mas seu comportamento ao longo do tempo também é de interesse. Ao contrário dos pulsares, os quasares podem mostrar variações em sua luminosidade, o que nos levanta outra pergunta. O que causa essas flutuações? Os astrônomos têm estudado esses fenômenos durante décadas, e embora tenham chegado a algumas conclusões, ainda há muito que não sabemos. A grande pergunta continua sendo: o que realmente mede o tempo no universo? Os pulsos desses objetos são a chave para entender não apenas o tempo, mas também a própria estrutura do cosmos. Outro aspecto interessante dos relógios cósmicos é sua utilidade na pesquisa científica. Os astrônomos utilizam esses pulsos para estudar a expansão do universo. Ao observar a luz de um pulsar e como ela se desloca, podem determinar a velocidade com que ele se afasta de nós. Mas que implicações isso tem para nossa compreensão do universo como um todo? A relatividade também desempenha um papel crucial nesses relógios. A forma como percebemos o tempo pode variar dependendo da velocidade com que nos movemos e da gravidade que experimentamos. Isso levanta uma série de questões sobre como os relógios cósmicos se ajustam às teorias atuais sobre tempo e espaço. Estamos realmente medindo o tempo da mesma maneira em todos os cantos do universo? Além disso, há objetos que não são tão evidentes como os pulsares ou quasares, mas que também poderiam funcionar como relógios cósmicos. As supernovas, por exemplo, quando explodem, deixam para trás restos que podem emitir radiação em intervalos regulares. No entanto, a busca por esses relógios ocultos ainda está em suas primeiras etapas, o que torna o mistério ainda mais intrigante. A variabilidade dos relógios cósmicos também é um tema fascinante. Há pulsos que parecem irregulares, desafiando nossas expectativas e levantando questões sobre a própria natureza do tempo no universo. O que poderia estar causando essas mudanças na regularidade? Poderiam ser indicativos de fenômenos ainda desconhecidos? Ao observar o espaço, percebemos que o universo está cheio de surpresas. Os relógios cósmicos são apenas uma das muitas maravilhas que nos lembram o quanto sabemos pouco sobre o cosmos.
Cada descoberta traz consigo novas perguntas, o que torna o estudo do universo um campo em constante evolução. As implicações desses objetos são enormes. Eles nos ajudam a compreender melhor a estrutura do universo e a história de sua evolução. Mas, o que acontecerá quando finalmente conseguirmos desvendar todos os segredos que esses relógios cósmicos têm a nos oferecer? A resposta a essa pergunta é, em si mesma, um mistério. À medida que nos aprofundamos no futuro da pesquisa astronômica, a busca por esses e outros mistérios do universo continuará. Cada nova descoberta sobre os relógios cósmicos pode mudar nossa compreensão do tempo, do espaço e de como interagem entre si. Estamos prontos para descobrir o que o universo tem reservado para nós? Assim, enquanto continuamos explorando e buscando respostas, lembremos que cada pulsar e cada quasar são mais do que simples objetos no céu. São lembretes de que o universo é um lugar cheio de enigmas, esperando para ser resolvidos. Com cada descoberta, damos um passo mais em direção à compreensão de nosso lugar no cosmos, e isso é uma jornada emocionante que mal começamos a explorar. Você já parou para pensar na extraordinária natureza do nosso universo? Um vasto oceano de mistérios, onde cada canto esconde segredos que muitas vezes parecem desafiar nossa compreensão. Um desses enigmas cativantes é o que conhecemos como o eixo do mal cósmico. Mas o que esse termo realmente significa e por que deveríamos nos importar? No âmbito da cosmologia, o fundo cósmico de micro-ondas é a radiação que preenche o universo e nos fornece informações inestimáveis sobre sua origem. Esse fundo é como uma fotografia do universo quando era muito jovem, logo após o Big Bang. No entanto, o que os cientistas descobriram é que nesta imagem há um alinhamento peculiar que não deveria estar lá. Por que há um padrão no fundo cósmico que parece ter uma direção específica? A pergunta se torna ainda mais intrigante quando consideramos a magnitude do universo. Com tantas galáxias e estruturas no cosmos, como é possível que haja um alinhamento que sugira que tudo está influenciado por algo mais? Esse fenômeno levou os astrônomos a especular que poderiam existir forças desconhecidas em jogo, forças que nos obrigam a repensar o que sabemos sobre a física e a cosmologia. O que poderia estar causando esse enigma? Uma teoria sugere que poderia estar relacionado à forma como as galáxias estão distribuídas no universo. Se há uma força que afeta a maneira como essas galáxias se agrupam ou se alinham, poderíamos estar diante de um indício de algo muito maior do que simplesmente a expansão do universo. Mas o que é exatamente essa força e por que ainda não a detectamos? O eixo do mal cósmico não apenas levanta questões sobre o alinhamento das estruturas no fundo cósmico, mas também nos leva a questionar nossa compreensão do tempo e do espaço. Se há padrões que não compreendemos, isso significa que há aspectos do universo que simplesmente não conseguimos observar? Essa possibilidade é tanto emocionante quanto inquietante. À medida que aprofundamos nesse mistério, nos deparamos com a necessidade de revisar algumas de nossas teorias mais fundamentais. Por exemplo, poderia ser que o Big Bang não foi um evento singular, mas o começo de um ciclo que ocorre repetidamente? Essa ideia se afasta da noção tradicional de um universo que se expande a partir de um ponto específico e sugere que há uma ordem subjacente que ainda não descobrimos. Além disso, o eixo do mal cósmico levanta implicações para a busca por outras civilizações. Se há um padrão no fundo cósmico, poderia ser que outras civilizações também o tenham notado e estejam tentando se comunicar através dele? Essa linha de pensamento nos leva a considerar se estamos procurando nos lugares errados ou se simplesmente há mais no universo do que podemos imaginar. No campo da física, esse mistério nos empurra a desafiar os limites do nosso conhecimento. As teorias atuais sobre a gravidade, a matéria escura e a energia escura podem não ser suficientes para explicar o que está acontecendo. Talvez no fundo desse mistério exista uma nova física que poderia revolucionar nossa compreensão do universo. Os cientistas continuam investigando o eixo do mal cósmico, mas cada resposta que encontram parece abrir mais perguntas. Estamos à beira de descobrir uma nova era na cosmologia? Essas interrogações são o motor que impulsiona muitos astrônomos e físicos a trabalhar incansavelmente em seus laboratórios e telescópios. À medida que a tecnologia avança, temos a oportunidade de observar o cosmos com mais detalhes. Novos telescópios e missões espaciais estão sendo projetados especificamente para explorar esses mistérios e talvez, um dia consigamos desvendar o enigma do eixo do mal cósmico.
Isso nos faria compreender não apenas a estrutura do universo, mas também nossa própria existência dentro dele. Refletindo sobre esse alinhamento incomum, pergunta-se: quem somos em comparação com a imensidão do cosmos? Cada descoberta, cada pergunta sem resposta, nos lembra o quão pequenos somos no vasto universo. No entanto, isso também nos convida a nos maravilhar e a continuar explorando, pois cada mistério resolvido é um passo a mais em direção a uma compreensão mais profunda de nosso lugar no universo. Assim, embora o eixo do mal cósmico possa ser um mistério a ser resolvido, também é um lembrete de que o cosmos está cheio de surpresas esperando para serem descobertas. Com cada nova pergunta, estamos mais perto de entender a história do universo e, talvez, de nós mesmos. A busca por respostas continua e cada um de nós tem um papel nessa exploração interminável. O mistério da matéria bariônica perdida é um desses enigmas que nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre o universo. O que é a matéria bariônica e por que é tão importante? A matéria bariônica é a matéria normal, que compõe tudo o que vemos ao nosso redor. Estrelas, planetas e até mesmo nós mesmos. No entanto, surpreendentemente, os cientistas descobriram que grande parte dessa matéria parece ter desaparecido. Como pode ser que uma parte fundamental do cosmos esteja ausente? Através de observações meticulosas e cálculos, os astrônomos estimaram que o universo deveria conter mais matéria bariônica do que realmente podemos detectar. Onde ela terá ido? Essa pergunta persegue os pesquisadores há décadas. Um aspecto intrigante é que, segundo as teorias atuais, o universo é composto aproximadamente por 5% de matéria bariônica, 25% de matéria escura e 70% de energia escura. Mas o que acontece com esses 5% que deveriam estar lá? Estariam escondidos em lugares que ainda não conseguimos explorar? Várias hipóteses foram propostas para explicar essa ausência. Algumas teorias sugerem que a matéria bariônica perdida poderia estar em formas que não podemos ver diretamente. Por exemplo, poderia estar em nuvens de gás extremamente difusas, distribuídas pelo espaço intergaláctico, onde sua luz não pode ser detectada facilmente. No entanto, seria isso suficiente para explicar a quantidade que falta? Outra possibilidade é que a matéria bariônica perdida esteja presente em corpos celestes que ainda não descobrimos. Poderiam existir estrelas fantasmas, ou planetas que não emitem luz suficiente para serem captados por nossos telescópios. Isso levanta uma questão fascinante. Quantos objetos celestes desconhecidos poderiam estar ocultos à vista no vasto cosmos? Alguns cientistas também consideraram a ideia de que a matéria bariônica perdida poderia estar na forma de buracos negros primordiais, que se formaram nos primeiros momentos do universo. Mas, se isso for verdade, como poderíamos provar? A busca por esses buracos negros e sua relação com a matéria bariônica perdida continua sendo uma área ativa de pesquisa. Além disso, a falta de matéria bariônica detectável tem implicações profundas para nossa compreensão do universo. Se não conseguimos ver toda a matéria que deveria existir, o que isso significa para nossas teorias sobre a formação de galáxias e a evolução do cosmos? Poderia ser um indício de que precisamos revisar nossas teorias e modelos atuais da física. No campo da cosmologia, a matéria bariônica perdida também levanta perguntas sobre a natureza da matéria escura. Se parte do que consideramos matéria escura resulta ser, na verdade, matéria bariônica não detectada, isso poderia mudar radicalmente nossa compreensão de como o universo funciona. Estamos realmente vendo a imagem completa ou apenas um fragmento dela? Os avanços em tecnologia e observação permitiram que os astrônomos explorassem o cosmos com mais detalhes do que nunca. Com telescópios mais potentes e técnicas inovadoras, a busca pela matéria bariônica perdida pode estar mais próxima de uma resposta. Mas, quanto tempo mais precisaremos para resolver esse mistério cósmico? O fato de ainda não conseguirmos explicar completamente a matéria bariônica perdida nos lembra o quão pouco realmente compreendemos sobre o universo. Cada descoberta traz novas perguntas, e cada resposta parece abrir a porta para mais enigmas. Essa é a beleza da ciência. A busca pela verdade está em constante evolução. Enquanto continuamos investigando, é possível que eventualmente encontremos a matéria bariônica que acreditamos estar perdida, ou talvez descubramos algo completamente inesperado que mude nossa perspectiva sobre o universo. De qualquer forma, o que está claro é que a jornada em direção ao conhecimento está longe de terminar. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que há um mistério oculto que ainda espera ser resolvido.
A matéria bariônica perdida é apenas uma das muitas incógnitas que nos desafiam a continuar explorando, a continuar questionando e a continuar nos maravilhando diante da vastidão do cosmos. A busca por respostas é um caminho fascinante. E cada passo que damos nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do universo. O que aconteceria se eu te dissesse que há galáxias no universo que parecem desafiar todas as nossas teorias sobre a matéria escura? Essas galáxias foram observadas sem a presença dessa substância misteriosa que, segundo nossos modelos, deveria estar sempre ao seu redor. Mas como isso é possível? O que isso realmente significa para a nossa compreensão do cosmos? A matéria escura é fundamental para explicar como as galáxias se movem e como se agrupam em estruturas maiores. Acredita-se que represente cerca de 95% do universo, no entanto, nunca foi observada diretamente. Os cientistas inferiram sua existência pelos efeitos gravitacionais que parece ter na matéria visível. Mas e se algumas galáxias existirem sem ela? O que isso nos diz sobre o que acreditamos saber? Um exemplo intrigante é a galáxia conhecida como NGC 3095. Este objeto está a cerca de 50 milhões de anos-luz de distância da Terra e, apesar de ser uma galáxia em forma de espiral, não apresenta os sinais típicos de matéria escura. As estrelas e o gás em seu interior parecem se comportar de maneira diferente do que as teorias atuais prevêem. Mas será possível que estivéssemos olhando na direção errada? À medida que os astrônomos examinam mais de perto essas galáxias sem matéria escura, novas perguntas surgem. Poderiam essas galáxias ser um indício de que existem diferentes tipos de matéria ou forças que ainda não descobrimos? Ou talvez sejam simplesmente uma raridade do universo, uma anomalia que não se encaixa em nossos modelos. Cada nova galáxia encontrada sem matéria escura desafia a narrativa tradicional de como pensamos que funciona o cosmos. Também nos perguntamos o que isso significa para nossa compreensão da evolução galáctica. Se algumas galáxias podem existir sem essa misteriosa matéria, poderiam ter desenvolvido suas estruturas de forma única e distinta? Talvez essas galáxias tenham encontrado formas alternativas de formar estrelas e manter sua coesão. Essa ideia abre um leque de possibilidades sobre como as forças que conhecemos podem não ser as únicas que moldam o universo. Outra questão intrigante é a implicação que isso tem para a cosmologia em si. Se as galáxias sem matéria escura são mais comuns do que pensamos, talvez precisemos reconsiderar como mapeamos o universo e como entendemos sua história. Poderia ser que a matéria escura não seja tão onipresente quanto acreditamos? Estamos diante de uma revolução em nossa compreensão da física do cosmos? Consideremos também o papel da observação. À medida que as tecnologias avançam, os telescópios modernos são capazes de ver mais longe e mais claramente do que nunca. Isso nos permite descobrir galáxias que antes teriam passado despercebidas. Quais outros segredos estão esperando para serem revelados nos cantos mais escuros e distantes do universo? Cada nova descoberta tem o potencial de reescrever os livros didáticos da astronomia. Alguns cientistas sugerem que as galáxias sem matéria escura poderiam fornecer pistas sobre como o universo se formou. Essas galáxias poderiam ser vestígios de épocas passadas, onde as condições eram diferentes. Mas poderíamos aprender com elas para entender melhor o presente e o futuro do cosmos? A exploração dessas perguntas poderia nos levar a respostas surpreendentes e, talvez, a novas teorias que desafiam tudo o que sabemos. A comunidade científica está dividida sobre como interpretar essas descobertas. Alguns acreditam que essas galáxias são o resultado de interações gravitacionais únicas, enquanto outros pensam que poderiam ser o começo de uma nova era na física. Que caminho a pesquisa tomará nos próximos anos? Teremos que ficar atentos aos avanços que possam surgir nos próximos estudos. A busca por respostas sobre as galáxias sem matéria escura não é apenas um quebra-cabeça fascinante, mas também reflete nossa curiosidade inata pelo universo. Cada nova resposta gera mais perguntas, e assim o ciclo continua. Quantos mais mistérios nos esperam na vastidão do cosmos? Que outras surpresas estão no horizonte de nossa exploração astronômica? À medida que continuamos investigando, a esperança é que um dia possamos desvendar esses mistérios. Talvez a chave para compreender a matéria escura e sua relação com o resto do universo esteja nesses lugares insólitos. A ciência avança, e com ela, nossas ferramentas e teorias. Estamos preparados para aceitar que nossa compreensão do universo pode mudar radicalmente? Assim, enquanto continuamos olhando para o céu,
lembremos que o universo é um lugar cheio de surpresas. Cada estrela, cada galáxia, cada mistério nos convida a aprender mais. A ausência de matéria escura em algumas galáxias pode ser apenas a ponta do iceberg de um conhecimento mais profundo sobre o cosmos. Quem sabe que outros segredos se escondem na escuridão do espaço, esperando para serem descobertos por aqueles que se atrevem a perguntar. Com cada nova revelação, nos aproximamos um pouco mais de desvendar o grande mistério do universo. A curiosidade humana é um motor poderoso, e enquanto continuarmos explorando, sempre haverá mais a descobrir. Assim avançamos, um passo de cada vez, nesta jornada interminável em direção ao conhecimento. O que são os neutrinos e por que são tão intrigantes? Este pequeno e quase indetectável viajante do cosmos pode parecer insignificante, mas na verdade é uma das partículas mais abundantes no universo. Imagine que há trilhões de neutrinos atravessando seu corpo neste exato instante, sem que você nem perceba. Como é possível que algo tão elusivo e leve possa ter um impacto em nossa compreensão do universo? Os neutrinos são partículas subatômicas que têm uma massa extremamente pequena e, o mais surpreendente, não interagem praticamente com a matéria. Isso significa que podem atravessar planetas inteiros sem deixar rastro. Mas o que isso implica para a ciência? Os físicos descobriram que esses fantasmas podem oferecer pistas sobre eventos cósmicos distantes e sobre as propriedades fundamentais do universo. No entanto, apesar de sua abundância, continuam sendo um enigma. Por que é tão difícil detectá-los? A história dos neutrinos começa na década de 1930. Naquela época, o físico Wolfgang Pauli propôs a existência dessa partícula como uma solução para um problema na física nuclear. Desde então, os cientistas têm estado em uma corrida para entender seus mistérios. Que segredos os neutrinos guardam? Na verdade, são mais do que simples partículas. São mensageiros de fenômenos cósmicos, como as explosões de supernovas e a fusão no núcleo das estrelas. No coração de uma estrela, onde ocorrem reações nucleares, são geradas enormes quantidades de neutrinos. Em uma supernova, por exemplo, podem ser liberados trilhões de neutrinos em um único segundo. No entanto, a maioria deles atravessa a Terra sem ser detectada. O que nos diria se pudéssemos capturá-los? A resposta pode estar na própria natureza da matéria e da energia do universo. E aqui está o dilema. Embora detectores sofisticados tenham sido construídos em lugares como o fundo de lagos ou minas profundas, esses aparelhos são extremamente sensíveis e ainda assim conseguem captar apenas uma fração minúscula dos neutrinos que nos atravessam. Por que é tão complicado? A resposta está em sua natureza escorregadia. Ao contrário de outras partículas, os neutrinos não produzem rebotes nem interações significativas com a matéria, o que torna sua detecção um desafio monumental. Os cientistas começaram a descobrir diferentes tipos de neutrinos, o que adiciona mais camadas ao seu mistério. Existem 3 sabores: neutrinos eletrônicos, muônicos e tauônicos. Cada um deles tem propriedades únicas e é gerado em diferentes processos astrofísicos. Mas por que essa variedade? O que nos diz sobre a estrutura do universo? A existência dessas diferenças pode ter implicações sobre como funcionam as forças fundamentais que regem nosso cosmos. Um dos aspectos mais fascinantes dos neutrinos é sua capacidade de oscilação, ou seja, mudar de um tipo para outro enquanto viajam. Esse fenômeno levou os cientistas a considerar novas teorias sobre a física além do modelo padrão. Poderiam os neutrinos ser a chave para entender a matéria escura? Essa pergunta intrigou gerações de físicos, já que se acredita que uma parte significativa do universo é composta de matéria que não podemos ver nem detectar diretamente. Imagine que os neutrinos são como uma ponte entre o conhecido e o desconhecido. Ao estudar esses mensageiros cósmicos, os cientistas esperam desvendar os segredos do universo, desde a formação de galáxias até a natureza da matéria escura. Mas, até onde podemos chegar em nossa busca por respostas? Cada descoberta sobre os neutrinos abre uma nova janela para o entendimento do cosmos. E embora tenhamos avançado muito, ainda há um longo caminho a percorrer. A pesquisa sobre os neutrinos continua sendo um campo em expansão. Novos experimentos e tecnologias estão em andamento, buscando revelar seus segredos. Que surpresas o futuro nos reserva? Cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão da física e, potencialmente, da própria estrutura do universo. À medida que aprofundamos o estudo dos neutrinos, também enfrentamos questões filosóficas.
O que significa para a humanidade o fato de que existem partículas que escapam à nossa capacidade de observação? Isso nos lembra o pouco que realmente sabemos sobre a vastidão do universo. Cada resposta traz consigo mais perguntas. E cada descoberta nos leva a um novo mistério. Nesta jornada pelo cosmos, os neutrinos nos oferecem um vislumbre do que está além de nossa compreensão atual. Com cada novo avanço, podemos estar mais perto de entender como o universo se formou, como funciona, e talvez até mesmo se estamos sozinhos nele. Seriam os neutrinos a chave para desbloquear os segredos do cosmos ou simplesmente nos estão guiando para novas perguntas? Em resumo, os neutrinos são mais do que partículas perdidas no vasto universo. São um lembrete de que o conhecimento é infinito e que cada resposta pode nos levar a novas incógnitas. A busca pela verdade sobre os neutrinos é uma aventura científica que continua aberta e, quem sabe, talvez no futuro consigamos compreender esse enigma que nos acompanha silenciosamente em nossa jornada pelo universo. O que aconteceria se eu te dissesse que há uma era do universo que nunca conseguimos ver diretamente? Uma época em que não havia luz, um tempo em que tudo era escuro e misterioso. Este período é conhecido como o universo escuro primitivo. E é um dos grandes enigmas que os cientistas tentam resolver. Como foi possível que o universo existisse sem luz? Que tipo de matéria e energia estavam presentes naquele momento? O universo escuro primitivo abrange os primeiros momentos após o Big Bang, quando o cosmos ainda estava em sua infância. Naquela época, o universo era extremamente quente e denso, cheio de partículas que ainda não haviam se combinado para formar átomos. Mas o que aconteceu depois? Com o tempo, à medida que o universo se expandia e esfriava, as partículas começaram a se unir, formando os primeiros átomos. Mas antes que isso acontecesse, não havia luz, apenas escuridão. É um mistério muito intrigante. Não acha? Agora, imagine por um momento como seria existir em um universo completamente escuro. Sem estrelas brilhando no céu, sem o calor da luz solar, apenas um vasto mar de vazio. Mas como sabemos que essa etapa existiu? Os cientistas recorreram à teoria e à observação indireta para inferir o que ocorreu durante aqueles primeiros instantes. Através de modelos matemáticos e simulações, tentam reconstruir a paisagem cósmica daquela época. Uma das chaves para entender o universo escuro primitivo é a radiação cósmica de fundo, que é como um eco do Big Bang. Essa radiação nos fornece pistas sobre como era o universo em seus primeiros momentos. No entanto, ainda não conseguimos observar diretamente o que ocorreu nessa etapa. A luz que poderia ter nos dado respostas se perdeu no tempo. Então, que outras evidências temos? As simulações por computador são ferramentas poderosas nesse caso. Os cientistas podem recriar as condições do universo primitivo, testando diferentes cenários e vendo qual se ajusta melhor ao que observamos hoje. Mas sempre fica a pergunta: estamos interpretando corretamente os dados? Poderia haver mais do que vemos? As respostas não são fáceis de encontrar, e isso é o que torna esse mistério tão fascinante. Outro aspecto intrigante do universo escuro primitivo é a formação das primeiras estruturas. Enquanto a luz estava ausente, acredita-se que pequenas flutuações na densidade da matéria começaram a colapsar, formando as primeiras galáxias e estrelas. Mas, como essas estruturas se formaram sem a luz que normalmente associamos à criação de estrelas? Isso levanta questões sobre os processos que moldaram nosso universo. Os astrofísicos também estão interessados na natureza da matéria durante essa era escura. Em um momento em que o universo era tão denso, as interações entre as partículas devem ter sido muito diferentes das que observamos hoje. Mas, o que isso significa para nossa compreensão da física? Poderia haver leis que ainda não compreendemos? À medida que aprofundamos esses mistérios, nos deparamos com mais perguntas do que respostas. Um dos desafios ao estudar o universo escuro primitivo é a falta de luz. Tudo o que sabemos provém de indícios e teorias. Seria possível que, em um futuro não muito distante, encontremos a maneira de observar esse período? A tecnologia avança a passos largos, e cada novo telescópio que é lançado ao espaço nos aproxima um pouco mais de desvendar esses segredos cósmicos. Imagine que aqueles primeiros momentos do universo estão esperando para serem descobertos, como um livro antigo cheio de sabedoria. Cada página que viramos revela mais sobre como tudo começou. Mas podemos confiar que as teorias atuais estão corretas? À medida que novas descobertas são feitas, as teorias devem ser revisadas e adaptadas.
A ciência é um processo em constante evolução e o universo escuro primitivo é um campo fértil para novas ideias. A busca por evidências sobre o universo escuro primitivo também levou à criação de experimentos em laboratório. Alguns cientistas tentam recriar as condições que poderiam ter existido nesses momentos, buscando respostas em partículas subatômicas, mas podem realmente capturar a essência do que aconteceu no cosmos? A resposta a essa pergunta continua sendo um mistério. O universo escuro primitivo nos obriga a repensar nossa compreensão da criação e da existência. Se não podemos ver o que ocorreu, como podemos ter certeza de que realmente aconteceu? Aqui é onde a filosofia e a ciência se cruzam. A busca pela verdade sobre nossa origem é uma jornada que vai além da mera observação. Nos convida a questionar nossa própria existência e o lugar que ocupamos no vasto cosmos. Cada descoberta nesse campo nos aproxima um pouco mais de compreender não apenas o universo, mas também a nós mesmos. A curiosidade humana é o que nos impulsiona a continuar investigando, a continuar buscando respostas. O universo escuro primitivo é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, um quebra-cabeça que continua se expandindo à medida que exploramos as profundezas do cosmos. À medida que a tecnologia avança e nossas ferramentas se tornam mais sofisticadas, o futuro da pesquisa sobre o universo escuro primitivo se ilumina. Que mistérios nos revelará? Que novas perguntas surgirão à medida que nos aprofundarmos no desconhecido? A busca nunca termina, e isso é o que torna a exploração do universo tão emocionante. Assim, ao contemplar o vasto universo, lembre-se de que há muito mais do que podemos ver. O universo escuro primitivo é apenas um dos muitos mistérios que nos aguardam, e cada descoberta pode mudar nossa compreensão da realidade. A escuridão, neste caso, não é ausência, mas um convite a explorar o desconhecido e abraçar a curiosidade que nos define como seres humanos. Como se formam as galáxias? Que papel desempenham os buracos negros nesta incrível dança cósmica? A resposta a essas perguntas não é simples, e é que os buracos negros, esses misteriosos objetos do universo, têm uma influência mais profunda do que poderíamos imaginar. Os buracos negros não são apenas devoradores de estrelas, mas também são verdadeiros arquitetos do cosmos. Desde seu nascimento, no coração das estrelas massivas que chegaram ao fim de sua vida, esses monstros gravitacionais podem afetar as galáxias ao seu redor de maneiras surpreendentes. Mas, como fazem isso? Primeiro, consideremos a força da gravidade. Um buraco negro supermassivo, que se encontra no centro de quase todas as galáxias, exerce uma atração poderosa sobre as estrelas e o gás que estão ao seu redor. Essa puxada gravitacional pode influenciar a formação de novas estrelas. Se houver material suficiente, o buraco negro pode comprimi-lo até que novas estrelas se formem, alimentando assim o ciclo de vida galáctica. Mas, o que acontece quando um buraco negro encontra uma galáxia em crescimento? Quando uma galáxia se funde com outra, os buracos negros também podem se unir, criando um ainda mais massivo. Esse processo não apenas provoca a criação de novas estrelas, mas também pode desestabilizar a galáxia inteira. As interações entre buracos negros e estrelas podem fazer com que algumas delas sejam expulsas a velocidades altíssimas, enquanto outras são atraídas para o centro, onde o buraco negro pode devorá-las. Não é fascinante pensar que o destino das estrelas pode estar nas mãos de um buraco negro? Além disso, os buracos negros podem influenciar a forma da própria galáxia. Nas galáxias elípticas, onde as estrelas são mais velhas e menos ativas, a presença de um buraco negro supermassivo pode contribuir para manter a estrutura e a estabilidade da galáxia. No entanto, em galáxias espirais, seu efeito é diferente. A rotação da galáxia e a atração de seu buraco negro podem criar padrões de formação de estrelas que são visíveis na forma de braços espirais. Um aspecto intrigante dos buracos negros é como afetam o ambiente galáctico. Quando os buracos negros devoram matéria, liberam enormes quantidades de energia na forma de radiação. Isso não apenas aquece o gás circundante, mas também pode influenciar a formação de novas estrelas. A energia que é liberada pode criar bolhas de gás quente, que por sua vez podem inibir ou estimular a criação de novas estrelas. É possível que a existência de buracos negros tenha sido chave na formação das galáxias tal como as conhecemos. A influência dos buracos negros na evolução galáctica não para por aí. Eles também estão relacionados à atividade dos quasares, esses objetos extremamente brilhantes que se encontram no centro de algumas galáxias.
Esses quasares se alimentam de material que cai no buraco negro e sua luminosidade pode alcançar níveis inimagináveis. Nesse sentido, os buracos negros não apenas moldam as galáxias, mas também podem iluminar o universo, revelando sua história e sua evolução. No entanto, apesar de sua importância, muitas perguntas permanecem sem resposta. O que acontece exatamente no coração de um buraco negro? Como sua presença afeta a matéria escura que rodeia as galáxias? A pesquisa sobre esses temas está em andamento, e cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão do universo. Além disso, os buracos negros poderiam estar relacionados a fenômenos ainda mais estranhos, como a matéria escura e a energia escura. Poderiam os buracos negros ser a chave para desvendar esses mistérios? Talvez sua influência se estenda além do que podemos ver e medir. Os avanços tecnológicos nos permitem explorar o cosmos de maneiras que antes eram impensáveis. Com telescópios mais potentes e técnicas de observação inovadoras, os astrônomos estão começando a desvendar os segredos dos buracos negros e seu papel na evolução galáctica. Cada nova imagem e cada novo dado nos aproximam mais de entender como esses objetos moldaram o universo ao longo do tempo. Imaginemos por um momento um futuro onde possamos observar e compreender a interação dos buracos negros com seu entorno em tempo real. Como isso mudaria nossa percepção do universo? A possibilidade de testemunhar a dança das galáxias e seus buracos negros poderia nos revelar padrões e conexões que ainda não imaginamos. Enquanto continuamos explorando o universo, é essencial lembrar que os buracos negros são apenas uma parte do quebra-cabeça. Cada descoberta nos leva um passo mais perto de entender a vasta e complexa rede de interações que formam o nosso cosmos. A pesquisa astronômica continua sendo uma aventura emocionante e cada pergunta que respondemos gera novas incógnitas. Em conclusão, os buracos negros não são apenas entidades isoladas no espaço, são peças fundamentais no quebra-cabeça da evolução galáctica. Sua influência, desde a formação de estrelas até a estrutura das galáxias, nos convida a refletir sobre o papel que desempenham no cosmos. À medida que avançamos em nossa busca por conhecimento, os buracos negros continuarão sendo um mistério cativante, desafiando-nos a explorar além do que conhecemos e a questionar o que ainda nos resta descobrir. O que realmente sabemos sobre o vasto universo que nos rodeia? Ao olhar para o céu estrelado, nos deparamos com mais perguntas do que respostas. Por que estamos aqui? Qual é o nosso lugar nessa imensidão? Cada descoberta na astronomia apenas abre novas incógnitas, desafiando nossa compreensão da realidade. Desde a matéria escura até a energia escura, cada elemento do cosmos parece estar envolto em um manto de mistério. Mas por que é assim? Poderia ser que o universo nos esteja convidando a decifrar seus segredos? A busca por respostas nos leva a refletir sobre o papel da humanidade nesse grande esquema. Ao observar as maravilhas do cosmos, nos perguntamos: somos apenas um acidente cósmico ou há um propósito por trás da nossa existência? A ciência nos oferece ferramentas para explorar essas questões, mas cada resposta muitas vezes leva a um novo enigma. Esse ciclo interminável de descoberta e assombro é o que torna a exploração do universo tão fascinante. Então, o que nos reserva o futuro nessa busca interminável? À medida que aprimoramos nossas tecnologias e expandimos nossos horizontes, é possível que estejamos mais perto de desvendar alguns desses mistérios. Mas, será possível que, em nosso afã por entender, cheguemos a questionar até mesmo as bases do que acreditamos saber? A ciência avança, mas a cada passo enfrentamos a realidade de que ainda somos recém-chegados no vasto palco do universo. Quando olhamos para o futuro, há perguntas que permanecem no ar. Haverá outras civilizações esperando para serem descobertas? O que aconteceria se encontrássemos vida inteligente em outro canto do universo? Seria um momento histórico que mudaria nossa perspectiva sobre a própria vida, mas também poderia dar origem a novos dilemas éticos e filosóficos. A possibilidade de não estarmos sozinhos no cosmos nos convida a contemplar nosso papel nele. Em nosso caminho em direção ao conhecimento, é importante lembrar que cada mistério que resolvemos também revela outros. A busca pela matéria escura, por exemplo, nos levou a explorar conceitos que antes pareciam inimagináveis. O que é realmente a matéria escura e como afeta nossa compreensão do universo? Este é um enigma que ainda nos desafia e nos impulsiona a continuar investigando. A história da humanidade está intrinsecamente ligada à exploração e ao descobrimento. Já estivemos tão perto de entender o cosmos como estamos agora?
Cada novo telescópio que lançamos ao espaço e cada experimento que realizamos em terra firme são passos adiante em uma jornada que nunca termina. Mas será suficiente? Estamos preparados para as revelações que poderiam mudar nossa compreensão do universo? Em nossa busca, também devemos considerar o que está em jogo. O que aconteceria se nossas descobertas revelassem que o universo é um lugar muito mais estranho e complicado do que imaginamos? A possibilidade de que existam forças e fenômenos além da nossa compreensão atual pode ser aterradora, mas também é emocionante. A curiosidade humana é um motor poderoso, e é essa mesma curiosidade que nos impulsiona a seguir em frente. As perguntas que nos fazemos hoje podem não ter respostas imediatas, mas isso não significa que devemos desistir. Cada geração de cientistas e pensadores deixou sua marca no caminho para o conhecimento. E nós somos parte dessa busca contínua. Então, que legado deixaremos? Como influenciaremos as futuras gerações de exploradores e sonhadores? Enquanto refletimos sobre esses mistérios, é fundamental lembrar que cada resposta que encontramos é apenas uma parte do quebra-cabeça. A ciência é uma jornada, não um destino. E embora alguns desses enigmas possam permanecer sem resposta por muito tempo, cada tentativa de entendê-los nos aproxima um pouco mais da verdade. Não é esse o verdadeiro espírito da exploração? A imensidão do universo está cheia de surpresas, e cada dia nos oferece novas oportunidades para aprender. Da próxima vez que olhar para o céu, pense nas infinitas possibilidades que se desdobram diante de nós. Quantas vidas se perderam na busca por esses mistérios? Quantas mais se juntarão à causa? A história do universo é uma história de descobrimento, e cada capítulo é tão intrigante quanto o anterior. À medida que encerramos esta reflexão sobre os mistérios do universo, é essencial manter viva a chama da curiosidade. Que mistérios você espera que se revelem no futuro? A ciência e a exploração continuam avançando, e cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa epopeia cósmica. Então você está pronto para continuar explorando? O universo tem muito a oferecer, e as perguntas que ainda restam a resolver são infinitas. Quem sabe que descobertas nos aguardam no horizonte?